Greetings, ladies and gentlemen. Então, no vídeo de hoje nós iremos falar aqui de cognates, ou seja, cognatos na língua portuguesa. O que são cognatos? Cognatos são palavras que têm a mesma origem etimológica, ou seja, palavras de línguas diferentes que são semelhantes, isso porque nascem da mesma língua. Temos como exemplo o inglês e o português. O inglês e o português são duas línguas que nasceram da mesma língua. Ou seja, podemos considerar o inglês e o português línguas irmãs. Isso porque essas duas línguas nasceram da mesma língua. Daí que existem muitas palavras no inglês e no português que são semelhantes. Como exemplo dessas duas palavras aqui, revolução e revolution. Essas duas palavras aqui, conforme podem ver, são semelhantes. É claro que elas têm uma pequena diferença aqui na sua terminação e um bocadinho na sua pronúncia, mas é por isso mesmo que eu disse que são semelhantes e não iguais. Então, hoje nós iremos falar dessas palavras semelhantes nessas duas línguas que se chamam cognatos. E é graças a essas palavras que você vai poder aprender ou conhecer a tradução em inglesa de muitas palavras do português, ok? Ou vai aprender a traduzir ou conhecer a tradução do português para o inglês de muitas palavras, baseando em certos padrões que nós vamos apresentar aqui. Mas antes disso, subscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ajudar o canal a crescer, para quando nós trazermos mais novidades para ti. E se gostar do vídeo, clique no like e partilha. Então, vamos ao que interessa. A maioria das palavras que em português terminam com dade, no inglês o que nós fazemos, substituímos esse dade pelo TY, ok? Então vamos ter aqui, por exemplo, realidade. Então o que nós vamos fazer aqui é substituir esse dade pelo TY ou TY. Então fica reality, reality, eletricidade, electricity, electricity, comunidade, community, community, honestidade, honesty, honesty, probabilidade, probability, probability. Então, é isso que acontece com as palavras que em português têm a terminação dade. É isso que acontece com estas palavras e muitas outras que têm essa terminação dade em português. Em inglês terminam com TY ou TY, que é ti. Então, palavras em português têm a terminação mente, quando passam para o inglês, terminam geralmente com LY. Então, a maioria das palavras tem esse padrão aqui. Temos aqui o exemplo de legalmente. Então, o que nós fazemos aqui é substituir esse mente pelo ly ou li. Então, vai ficar legally, legally, formalmente, formally, formally, finalmente, finally, finally, culturalmente, culturally, culturally, oficialmente, officially, officially. Então, é isso que acontece com as palavras que em português têm a terminação mente. No inglês terminam com ly. É isso que acontece com estas palavras e muitas outras palavras que têm essa terminação mente. Então, palavras que em inglês têm a terminação são. O que nós fazemos em inglês, nós substituímos esse são pelo TION ou shan. É shan. Temos aqui, por exemplo, comunicação. O que nós fazemos é substituir esse são pelo esse shan. Então fica communication, communication, organização, organization, organization, população, population,
population, educação, education, education, tradição, tradition, tradition. Então, é isso que acontece com a maioria das palavras que em português tem a terminação são. Em inglês nós substituímos o são e colocamos aqui o shan. Então, palavras que em português têm a terminação vel. Então, o que nós fazemos é substituir esse vel pelo o bol, ok? Bol. Então, temos aqui vulnerável. Então, substituímos aqui esse vel por esse bol. Então, ficará vulnerable, vulnerable, miserável, miserable, miserable, adorável, adorable, adorable, negociável, negotiable, negotiable, terrível, terrible, terrible. Então, é isso que acontece com as palavras, ou com a maioria das palavras que em português tem a terminação vel. Nós substituímos o vel pelo bol. Então, fica assim. Então, palavras que em português têm a terminação al. Na maioria ou a maior parte das palavras que em português têm a terminação al, não alteram na sua escrita. Se escrevem da mesma forma como se escrevem no português, não é? Então, o que acontece é que muda a pronúncia das mesmas. Vamos ter aqui o exemplo. Temos aqui animal. Fica animal. Animal. Final. Final. Final, real, 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 capital, 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 mortal, mortal, mortal. Então, é o que acontece com a maioria das palavras que em português tem essas terminações. Com base nessa dica, você já pode conhecer a tradução em inglês de muitas palavras. Desde que as palavras têm essas terminações, a maioria delas vão seguir esses padrões aqui que nós apresentamos. Então, é com base nessa dica que você já pode conhecer a tradução em inglês de muitas milhares de palavras, porque existem milhares delas que têm essas terminações. Então, isso é tudo que eu trouxe para ti hoje sobre o nosso inglês.